E a notícia é: executivo de gravadora reverte justa causa, mas não receberá indenização. O processo aconteceu no Rio de Janeiro. É um caso milionário, cheio de reviravolta, e eu preciso que você preste muita atenção. Antes, deixa eu falar que a Dilma resolveu aparecer hoje, tá? Vocês estavam com saudade dela? Ela tá aqui, veio dar o ar da graça. O autor, que é músico, advogado e administrador de empresas, foi admitido na gravadora em 2004 para o cargo de presidente. Em novembro de 2006, ele foi dispensado por correspondência. Mandaram uma cartinha para ele. Ele foi demitido por justa causa. Nela, na cartinha, constava que teriam sido constatadas sérias inconsistências nos registros contábeis e resultados financeiros da empresa, praticados pelo diretor vice-presidente, por outra pessoa, foi pelo vice-presidente, financeiro e comercial. A fraude consistia na manipulação dos resultados de venda para indicar crescimento. Segundo a gravadora, o fato teria provocado sérias perdas e danos no Brasil e no exterior, inclusive em relação às ações do grupo negociadas na Bolsa de Valores de Londres. O argumento para a justa causa foi a quebra de deveres contratuais como presidente da empresa, que deveria ter reportado as movimentações irregulares à direção. Ele entrou com essa ação aqui querendo a reversão da justa causa em demissão sem justa causa para receber todas as verbas trabalhistas, mais indenização por danos morais. O juiz de primeiro grau, quando foi julgar a ação dele, procedente, e reverteu a justa causa em demissão sem justa causa. Olha só a decisão. O juiz entendeu que o autor não podia ser responsabilizado pelas irregularidades cometidas pelo vice-presidente financeiro e comercial. A gravadora foi condenada a pagar R$1 milhão por danos morais, além de publicar em 2 jornais de grande circulação nacional após a condenação se tornar definitiva com trânsito julgado, ou seja, se o processo acabasse aqui agora sem recurso, então a empresa teria que noticiar sobre o reconhecimento da reversão da justa causa pela sem justa causa, devido à Justiça do Trabalho ter concedido para ele essa decisão. Entenderam aqui? Pois bem, a gravadora recorreu para o TRT e o desembargador entendeu de forma completamente diferente do TRT. Olha só, o desembargador reformou a sentença para restabelecer a justa causa. Então, ele tinha conseguido em primeira instância e perdeu em segunda. O desembargador disse que, ainda que o presidente tivesse alertado, o autor da ação tivesse alertado direta, pessoal e repetidamente para os riscos que a empresa corria ao estabelecer metas elevadas à filial brasileira, a discrepância de resultados deveria ter chamado a sua atenção e sua inação caracterizaria negligência. Ou seja, a desídia dele caracterizou essa negligência. Então, aqui para o desembargador, o fato dele ficar omisso com relação a essa discrepância de resultados faz com que a demissão por justa causa deve ser mantida. Pois bem, houve recurso agora para o TST. E o TST entendeu de forma completamente diferente do TRT. O ministro concluiu que não havia provas da participação do presidente na fraude ou no falseamento de balanços contábeis. E a confirmação da justa causa pelo TRT teria sido amparada apenas em presunções decorrentes da posição hierárquica do executivo. Com isso, então, foi restabelecida a indenização, ou seja, a justa causa foi revertida, mas a indenização de R$1 milhão aqui foi, então, restabelecida. Entenderam essa reviravolta que teve? A gravadora recorreu dessa decisão para o próprio TST, porque tem um recurso de embargos que a gente pode apresentar no próprio TST. Não vou explicar aqui questões processuais, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas presta atenção. Quando os ministros ali foram julgar esse recurso, houve muita divergência entre eles. Uns entenderam por manter a indenização em R$1 milhão, outros entenderam por reajustar para R$100 mil. Mas o que acabou prevalecendo? Qual foi a decisão que acabou vencendo? Que, de fato, deve ser revertida a justa causa em demissão sem justa causa, então até aqui tudo bem, mas com relação aos danos morais, em caso de reversão, quando o assunto é desídia, porque ele foi demitido por justa causa por desídia, lembra disso? Então, quando o assunto é desídia, tem que se provar o dano moral, porque ele não é automático. Então, aqui para os ministros,
ele tinha que provar por A mais B que ele sofreu dano moral, juntando várias provas. Agora, presta atenção aqui. Se a demissão por justa causa fosse por ato de improbidade, aí sim não teria que se provar o dano moral, pois ele é presumido. Então, no final das contas, a justa causa dele foi revertida para uma demissão sem justa causa, ele vai receber todas as verbas trabalhistas, mas com relação à indenização por danos morais, não vai ter. Foi assim que ficou julgado no final das contas. Agora me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.